Fala pessoal, muito bem-vindo ao programa Decifrando o Sucesso. Aqui a gente vai trazer assuntos polêmicos, tudo que você precisa para decifrar o sucesso. Ou se você estiver estagnado, ou se você, não estou conseguindo, Pedro, mas não estou na velocidade que eu gostaria. Aqui é o lugar certo para você aprender a decifrar o sucesso. Pedro, falando em sucesso, o que é sucesso? Você sabe que tem uma grande controvérsia em relação a isso. Muitas pessoas vão falar o seguinte, não, sucesso é diferente para cada um. Para um sucesso é o sucesso financeiro, uma empresa. Outro sucesso é estar bem com a família. Na verdade, tudo isso é fruto do sucesso. O fruto do sucesso pode ser diferente para cada pessoa, mas a definição de sucesso é única. Qual é a definição de sucesso? É a capacidade de tudo que você tem aqui dentro, como sonho, como vontade, você colocar isso para fora e transformar em realidade. A capacidade de trazer à existência aquilo que só existe no mundo das ideias, isso é sucesso. Você planejou uma viagem, primeiro nasceu aqui. Aí você foi lá e realizou, você teve sucesso naquela viagem. Então, tudo que você planeja, você tem a capacidade de transformar em realidade, isso é a definição de sucesso. Aí, lógico, cada um quer algo diferente, algumas coisas diferentes. Então, o fruto do sucesso pode ser diferente para cada um, mas a definição de sucesso é essa, é uma única. Eu, por muitas vezes, lamentava, eu pensava assim, poxa, eu estou fazendo tudo certo e as coisas não estão dando certo para mim. E eu vejo tantas pessoas fazendo coisas imorais, coisas erradas, e elas tendo sucesso e alcançando as coisas que eu gostaria de alcançar. Por que isso? Então, na verdade, essa capacidade, essas pessoas têm a competência para transformar em realidade aquilo que elas planejam. Por exemplo, a pessoa planejou um assalto. Ela conseguiu ir lá e fazer o assalto. Ela teve sucesso. Mas, então não tem a ver com moral ou imoral o sucesso. O sucesso tem a ver com competência e capacidade para você pegar o que tem aqui dentro e transformar em realidade. Pode ser uma coisa muito ruim. E a pessoa tem essa capacidade. E o brasileiro, ele tem dentro dele assim que o meu esforço deve ser recompensado. E nem sempre o esforço é recompensado. Você pode ter um esforço muito grande e não ter competência para aquilo. O seu esforço não será recompensado. Você sabe que no meu grupo de gestão, eu sempre falei isso, vamos supor, na reunião que a gente vai apresentar os indicadores. E aí as pessoas falam assim, não, Pedro, eu fiz o melhor que eu pude, eu me esforcei, eu passei a noite, mas não consegui. Não adianta, eu não quero o seu esforço, eu quero o resultado. Eu não consigo pagar imposto no final do mês, pagar os credores com esforço. Eu falo assim, não me adianta você me entregar um balde de suor. Balde de suor não paga as contas, o que paga a conta é resultado. Ou seja, o sucesso naquilo que você decidiu fazer. E tem muito mais a ver com competência, tanto emocional quanto técnica, para você ter resultados e menos esforço. E as pessoas pensam o seguinte, eu sou muito moralmente correto. Por que eu não tenho sucesso e o que é imoral tem sucesso? Porque ele tem competência e a pessoa que está só no esforço, de repente, não tem competência. E esse sentimento eu considero vitimismo. Eu era muito vitimista, né? Ai, coitadinha de mim, que não consigo nada. Você acredita que isso foi implantado por uma raiz socialista que a gente tem atualmente no nosso país? O marxismo é exatamente isso, né? Acha que o mundo me deve. Olha só, o mundo me deve, eu preciso ser cuidado. Aí tem a teoria do nós e eles, né? Eles me oprimem e eu preciso ser cuidado. Quem deveria cuidar de mim está me oprimindo. Então o mundo me deve. Aliás, a cadeia está cheio disso. Eu já fui visitar vários presídios. Todo mundo lá acha que o mundo deve para ele, está sendo injustiçado. Estou enriquecendo meu empregador, né? Exatamente. Então tem muito a ver com essa raiz socialista, esse marxismo cultural que traz isso, né? É o nós contra eles e o mundo me deve e o meu esforço deve ser recompensado, não a minha competência. E você sabe que para mim foi assustador eu admitir isso, porque eu sempre fui muito consumista, capitalista. Mas isso estava enraizado em mim, do tipo, olha, por que ele tem muito? Muitas vezes eu olhava assim para as pessoas e falava, nossa, quando eu tiver muito dinheiro, eu não vou querer ostentar, né? Ostentar, claro que é ruim, mas tipo assim, eu não vou querer ter um carro confortável, uma casa legal, tipo, olha a minha cabeça, assim, né? Vou distribuir. E aí, muitas vezes, as pessoas não percebem que isso faz mal para elas. Você dar dinheiro, você dar as coisas para as pessoas. Você sabe que eu já atrapalhei muito a Deus, né?
Porque Deus às vezes está tratando com alguém, a gente vai querer lá socorrer, mas é um tratamento na vida dela. Já aconteceu um caso de uma pessoa falou assim, ó Pedro, essa quantidade de dinheiro vai salvar a minha vida. Aí, e era uma pessoa muito próxima. Vai mudar completamente. É isso que você precisa para acabar com o seu problema, sair dessa depressão, acabar com a sua empresa que está quebrando. É isso. Eu peguei e eu dei o dinheiro. Em 6 meses, ela estava na mesma situação de novo. Nossa. Porque não aprendeu a sair, né? Não tem musculatura para sair dali. E aí eu prometi para mim mesmo que eu nunca mais ia atrapalhar Deus, porque Deus estava tratando com ela, eu fui lá e atrapalhei. Entendeu? Então, essa raiz de injustiça, e é muito comum quem tem esse pensamento, sabe, de que, olha lá, o fulano de tal não tem metade da minha competência e está tendo sucesso. E eu, que sei isso, sei aquilo, mas na verdade você não tem competência, você tem só potencial. Porque a competência é quando você pega seu potencial e coloca em prática. Nossa. E potencial, eu estou cansado de escutar, nossa, aquele menino tem um potencial e... Então eu não quero mais ter potencial. Quando alguém fala, você tem... Não tem potencial, tem competência. Exatamente. Entendi. Nossa, que legal, não sabia dessa... Nunca tinha pensado nisso, realmente. Muita gente fala, eu fiz faculdade e tal, eu sou formada em tal... O que eu já peguei de motoristas que trabalham na Uber, não menosprezando, mas que Sim. fizeram faculdade de engenharia, de direito, que poderiam estar sendo bem mais remunerados do que está sendo ali, mas está trabalhando como Uber, né? Exatamente. É muita gente. Então, assim, hoje existe um mercado de trabalho em que precisa-se demais de trabalhadores, mas eles não atendem a necessidade. Você vê que a gente gira e volta para o modelo mental? Sim. Já percebeu? Porque a pessoa pode ter muita informação, por exemplo, de como ser médico. Fez a faculdade, fez a universidade de como ser médico, mas não consegue ter sucesso. Porque toda essa informação foi colocada num modelo mental que não sabe gerar riqueza com aquela informação. E na escola não te ensina. Aliás, voltando aqui para o marxismo, né, ou para o comunismo, eles adoram gerar operários. Ou seja, vão dar informação para trabalhar para a gente poder dominar. E não te ensinam a ter sucesso. Não te ensinam a você pegar essa informação e transformar em resultado de verdade. Porque volta para o modelo mental. As travas emocionais te impedem. Então, a forma que você pensa o seu modelo mental não determina a sua profissão, e sim como você vai exercer a sua profissão. E aí vem aquele cara, ele é rico, mas ele é uma pessoa má e ele faz coisas ruins. Então, por que os bons não estão na posição de ricos? Porque não tem competência para isso. É simples assim. Não tem nada. Porque a Bíblia é muito clara em relação a isso. O sol nasce para os bons e para os maus, para os puros e para os impuros. As leis do universo, elas funcionam para todo mundo. Se a pessoa consegue se enquadrar numa lei do universo de competência de gerar riqueza, ela vai gerar riqueza. Não importa se ela é lícita ou não, vai gerar riqueza. Agora, é para isso que nós estamos aqui? Para gerar riqueza de forma ilícita? Não. Nós estamos aqui para algo muito maior, para cumprir um propósito. Então, é possível, sim, você ter princípios e valores, tá? E aí você gerar muita riqueza e ser feliz. Porque eu te garanto que essas pessoas, elas não têm dentro delas aquilo que de verdade gera felicidade nelas. Elas podem estar tendo um resultado, mas a felicidade não. A verdadeira felicidade, aquilo que transcende, aquilo que realmente vem de algo maior. Porque essas pessoas têm um vazio dentro delas. Tanto é que ela tem que buscar cada vez mais riqueza, o Deus delas são as coisas, e tem um vazio muito grande dentro delas. Agora, é possível você juntar tudo. Aí tem o seguinte problema, e as pessoas vão para o outro lado. Então, eu vou odiar essa parte das riquezas e vou só buscar a outra felicidade. Mas não existe essa outra felicidade também, continua no vazio. O bom é que você pode juntar as duas coisas. Quando eu proponho viver reino é exatamente isso. Você sim ter poder, exercer o poder sobre as situações e as coisas aqui na Terra, gerar riqueza e estar cumprindo o seu propósito, e aí ser feliz. Entendi. Porque a sua felicidade, ela não pode estar em coisas e nem em recompensas. A sua felicidade tem que estar no caminho. É na busca dessa recompensa que tem que estar a sua felicidade. Só que você só encontra ela quando você cumpre o seu propósito no caminho. Então, seria tipo amar, o plantar a semente e não
só o fruto, não olhar Exatamente. só o fruto. Porque toda vez que você deposita a felicidade na recompensa, assim que você consegue a recompensa, você está infeliz de novo. Você pode perceber, meu sonho é um carro tal. Dá 2 meses o carro perdeu a graça. Totalmente a graça. Então, a felicidade tem que estar no caminho, no conquistar. Porque daí, se você está caminhando com propósito, você tira o seu foco das recompensas. As recompensas viram de verdade consequência. Sim. E aí você é feliz no caminho. Uma frase que eu sempre falo que é, no caminho que os pontos são ligados. Sim. E esses pontos são ligados de que forma? Que você começa a entender quem você é, você começa a despertar. Então, toda vez que você deposita a felicidade numa recompensa, assim que você conseguiu, você já está infeliz de novo. Mas, e, por exemplo, como fazer esse equilíbrio de você focar em ter um resultado, mas não ficar preso nesse resultado? Porque qual que foi a minha dificuldade no caso? Eu olhar para o resultado e quando eu fico só nele, eu crio uma ansiedade dentro de mim. Muito grande, muito grande. Então, tudo novamente volta para o propósito. Se tudo que você faz está alinhado com o chamamento que você tem, por que você foi criado? Por que você foi planejado? Essa é a pergunta. Eu fui planejado para cumprir um propósito aqui na Terra. Ninguém está aqui por acaso. Se tudo que eu faço está alinhado com o meu propósito, não tem como eu me frustrar e ficar ansioso, porque mesmo que eu não alcancei o resultado ainda, no passo a passo, no dia a dia que os pontos são ligados, eu cumpro o meu propósito todos os dias. E a minha felicidade tem que estar fundamentada nisso. Aí, os frutos disso, as recompensas disso, são só consequência disso tudo. E eu não fico querendo a qualquer custo isso. Aí, se para eu cumprir meu propósito, eu preciso de uma recompensa muito grande, um patrimônio muito grande, está tudo certo. Eu vou conseguir. Mas não é por aquilo que eu vivo. Entendi. Aquilo é só consequência para eu cumprir meu propósito. Tudo começa com o princípio das coisas, ou seja, com a motivação pelo qual você iniciou qualquer coisa. O que é frustração? É a distância entre a realidade e a expectativa. E o problema nunca é a realidade, é sempre a expectativa. Se o seu princípio está errado, a sua expectativa está errada. Vou dar um exemplo: casamento. Eu casei com a expectativa de que o outro suprisse as minhas necessidades, as minhas feridas, as minhas carências. Ele não vai conseguir. Então o problema não é o outro, é a expectativa pelo qual eu casei. Se eu casar com a seguinte expectativa, eu vou casar para que junto com o outro a gente tenha a mesma missão e a gente implante o reino aqui na Terra. Aí nasceu com a expectativa certa. O outro vai falhar, o outro vai errar, mas junto com você. Mas vocês estão embaixo da mesma missão, caminhando pelo mesmo propósito, e aí não tem frustração. Entendi. Então, é saber alinhar a expectativa e viver o hoje, viver o agora, viver o... Sempre o princípio das coisas. Por que eu comecei tal coisa? Focado no meu ego? Aí vai se lascar. Aí vai se frustrar. Não, eu comecei porque eu quero cumprir meu propósito. Aí não vai se frustrar. Vai parecer aleatória a pergunta, mas ela vai ter um fundamento. Jesus, ele era rico ou ele era pobre? Rico? Financeiramente falando. Financeiramente falando, não era rico. Jesus tinha tesoureiro. Judas era tesoureiro. Pobre, no máximo, é tesoureiro. Você está entendendo? Cuida das próprias contas, né? E ele tinha um tesoureiro. Ele nunca passou necessidade. Para pensar. Qual que era a profissão da época? Era carpinteiro. Deveria ser bem caro, né? Por quê? Todas as casas eram feitas a partir da carpintaria. O arado era feito a partir da carpintaria. Mesmo. Os meios de transporte era feito a partir da carpintaria. Tudo era feito a partir da carpintaria. E José era o carpinteiro. José nunca foi pobre. Isso é uma informação histórica, né? Porque Sim, na Bíblia não não, tá não na Bíblia. fala, mas historicamente era... Você está entendendo? Então, José não era pobre. Ele tinha a profissão do auge na época. Certo? Então, Jesus... Era o lançador digital atualmente. Exatamente. Você está entendendo? Ou seja, então, começa por aí. Aí depois, quando Jesus nasceu, foi entregue ouro para ele. Foi entregue, riquezas foram colocadas aos pés de Jesus. Ele estava com a vida tranquila. Desde que ele nasceu, né? Ele já recebeu. Você está entendendo? Então, ele nunca foi pobre.
Esse negócio, Jesus... Não, ele era humilde. É diferente de ser pobre. Porque existe pobre que não é humilde, né? Você está entendendo? É bem diferente isso. Então, E o pessoal confunde, porque eles justificam o você não buscar riquezas terrenas dizendo a gente tem que ser como Jesus, que tem uma passagem que ele fala que não tinha onde colocar a cabeça e tal. é porque, na verdade, ele não era preocupado em acumular riqueza. Mas ele administrava o que ele tinha, tanto que ele tinha um tesoureiro. E era competente para fazer isso. E assim, ele sabia gerar riqueza onde ninguém mais sabia. Estavam para atravessar um local que tinha que pagar o pedágio. O que eles foram para Pedro? Pesca o peixe e pega a moeda dentro da boca do peixe. Ele nunca passou necessidade, ele sabia gerar riqueza onde ele estava. E a mentalidade de que o pai dele sempre iria providenciar, até mesmo na boca de um peixe. Nossa, que loucura, real. Você está entendendo? Nossa. O que acontece? Existe uma religião que se chama egoísmo. Tem o satanismo, tem o egoísmo, que é... Aliás, o egoísmo ele é uma derivação do satanismo. Está entendendo? Por que acontece? O satanismo você adora Satanás, o egoísmo você adora a si mesmo. Tá? Tudo de errado, ou seja, temos que adorar a Deus. Tá. Certo? E aí, o que acontece? Esse egoísmo, você tem um método de troca. Então, as pessoas buscam a Deus através do egoísmo, porque Deus pode me dar algo. Deus pode me dar alguma coisa. Como é que é o satanismo? Olha só que loucura que a maioria dos cristãos traz o satanismo para o cristianismo. Vou te explicar o porquê. Como é que é a relação do satanismo? Faça um sacrifício que eu te dou algo. Sacrifique um animal. Sacrifique até crianças. A gente sabe de histórias como isso aí. Existe tudo isso. Porque daí eu vou te dar algo. Né? Então sempre tem uma relação de troca com o satanismo. E aí o egoísmo é uma derivação disso. Aí a pessoa pega com o egoísmo e tenta vir para o cristianismo. E como é que é a relação com Deus? De troca. Continua trocando com Deus. Olha, eu vou para lá porque Deus pode me dar algo. E as pessoas não entenderam que, na verdade, tudo já é de quem é filho. Você não precisa trocar. Porque Deus está falando assim, meu filho, tudo já é seu. Você não precisa fazer troca comigo. Está escrito na Bíblia, agradou a Deus nos dar o reino, Ele já deu. É que as pessoas não perceberam de ficar tentando fazer troca com Ele. Por quê? Por causa dessa religião chamada egoísmo. E as pessoas não perceberam isso ainda. Que, na verdade, quando entrar no reino de verdade e entender que tudo já é meu, que todos nós somos um, que todos nós somos filhos, já é tudo nosso. E aí cai naquela... no lado errado, vamos dizer assim, da força, que fala o que você deve fazer para conquistar as coisas, só que não fala como deve ser o seu coração, como deve ser a sua mente, né? O porquê você está falando aquilo. Então, eu escuto muitas pessoas falarem assim, você deve servir, você tem que servir, para você estar no reino, você tem que servir. Só que eu nunca vi essas pessoas ensinando você servir um mendigo, você servir alguém que não tem nada para dar para você. Nada em troca, né? Sempre vai servir o milionário, vai servir, mas é que ali eu vou pegar... De novo, né? É a base de troca. Não tem realidade, não tem verdade, não tem amor ali. De novo, é troca. É porque tem muitas pessoas que estão embaixo, que têm a ganância, que querem o que aquela pessoa que está em cima tem. Sim. Porque se tirar tudo que ela tem, acabou esse pessoal que serve. Ela não existe mais, né? Porque na verdade estão atrás do que ela tem, não de quem ela é. Então é um coçando na ferida do outro. E aí essas pessoas aprendem que para você ter sucesso na internet, principalmente, você tem que ostentar. Sim. Tem que ostentar. Já me falaram inclusive isso. Pedro, você tem que ostentar. Eu não vou fazer isso nunca. Porque eu não quero pessoas que venham atrás de mim pelo que eu tenho. Do que você é. E nem tem que vir atrás de mim, tem que vir atrás dele. Está entendendo? E quando as pessoas entenderem que tudo é dos filhos, porque quem é filho tem acesso a tudo, acabou esse negócio. Ostentar o quê, se tudo é de todo mundo? E essa noção de posse do egoísmo que está errada. E aí você acha que essa
prerrogativa, né? Esse discurso, ela contribui para aquela dualidade, ou eu sou rico ou eu sou feliz? Eu já escutei demais isso, muito, muito. Então, e que na verdade, novamente, a gente volta para o começo da conversa. A felicidade tem que estar fundamentada em você cumprir seu propósito. A única coisa que ninguém pode tirar de você é quem você é e qual é o seu propósito. Você já nasceu com isso. Você foi planejado antes de você ter a manifestação no mundo físico. Quem você era foi planejado e qual era o seu propósito já foi planejado. Isso ninguém pode tirar de você. E a sua felicidade só pode estar fundamentada nisso e mais nada. Aí todo o resto é consequência disso. Enquanto as pessoas não despertarem para isso, elas vão ficar correndo feito loucas atrás do fruto. E mais uma notícia, né? Quem trabalha com fruto novamente é o diabo. Deus trabalha com semente. O diabo ofereceu o fruto lá no Éden. É mesmo? E todo mundo quer o fruto pronto. Todo mundo já quer embalado a vácuo ainda, né? Já higienizado para não ter trabalho, e Deus né? trabalha com semente, né? E a semente você tem que passar pelo processo, né? Exatamente. A semente, ela morre e nasce de novo. Eu não lembro exatamente, mas na palavra fala que você vai receber conforme a sua capacidade, né? Sim, exatamente. O que acontece? Você que gera aquilo... Vamos supor, você vai cumprir o propósito. O propósito é sempre o mesmo. Agora, a intensidade, o tamanho que você vai fazer daquele mesmo, pode mudar de pessoa para pessoa. É de acordo com a sua capacidade de gerar tudo isso. Então, o que virá para sua mão, porque todos os recursos estão disponíveis. Quanto recurso de verdade virá para sua mão? De acordo com a demanda que você gerar para o universo para você cumprir seu propósito. Quanto mais demanda você gerar para o universo para você cumprir seu propósito, mais será derramado sobre você. Porque tem pessoas que despertam para essa verdade e outras permanecem na cegueira. Eu fico desesperada. De verdade. O que acontece, né? A gente volta para o modelo mental. Se a gente for... É aquele assunto que eu estava falando um pouco antes sobre batalha espiritual e batalha emocional. O que acontece? As pessoas, inclusive, têm essa dúvida. Pedro, isso é emocional ou isso é espiritual? Isso é emocional ou isso é espiritual? Aí eu já vou quebrar a banca aqui dizendo o seguinte, não dá para dividir. A parte emocional e espiritual estão inteiramente ligados. Aliás, a emocional, a espiritual e a física. Nós somos uma trindade. Corpo, alma e espírito. Não dá para separar isso. Ah, emocional e espiritual. A parte emocional ela tem origem na parte espiritual. Então, para a gente entender por que as pessoas são assim, tem que voltar lá para o Jardim do Éden, onde começou a batalha espiritual. Quando começou a batalha espiritual? Quando Adão resolveu trazer o mal de fato aqui para a Terra. As pessoas perguntam, Pedro, por que Deus criou o mal? Deus não criou o mal de fato, Deus criou o mal só em potencial. Quem trouxe o mal de fato para a Terra foi o homem. Por que Ele criou o mal em potencial? Para o homem poder ter poder de escolha. Eu escolho o bem ou o mal, mas Ele não queria que o mal existisse de verdade, é só para você poder escolher, porque senão você seria um robô. Porque Ele queria que nós escolhêssemos Ele por amá-lo, por relacionamento. Não porque não tem opção. Ah, entendi. Só que daí o homem escolheu trazer o mal para a Terra. E aí que ele caiu a ficha dele quando ele estava nu. Porque ele se sentiu desamparado. Quando ele percebeu que ele transformou o mal em algo real, de fato, ele falou, meu Deus, agora eu posso ser atingido pelo mal. Aí ele se sentiu nu, ou seja, desprotegido. Entendi. E foi ali que começou a batalha espiritual. Aliás, ali foi que o Evangelho começou a ser pregado. Peraí, Pedro, o Evangelho não é as boas novas, o Novo Testamento? O Evangelho começou a ser pregado lá em Gênesis. Sabe quem foi a primeira pessoa que pregou o Evangelho? Foi Deus. Sabe para quem? Para Satanás. Nossa. Foi ali que ele começou, porque o Evangelho só passou a existir também depois que o mal foi implantado. Porque se o mal não tivesse sido implantado, o Evangelho não existiria. Porque o Evangelho é o retorno para Deus. Só tem o retorno para Deus porque se distanciaram. Se não tivesse a entrada do mal, o Evangelho não existiria, de fato. Só existiria em potencial também. Entendi. Então foi a solução para isso tudo. E aí o que acontece? Quando que Deus começa a pregar o Evangelho para Satanás? Quando ele fala o seguinte, por inimizade entre ti e a mulher, entre a sua semente e a tua semente.
Ou seja, ele fala que ali começou a inimizade entre toda a humanidade e Satanás. Tá. Foi ali que começou a batalha espiritual. É ali que começa tudo. E ele fala assim, ó, a semente da mulher vai esmagar a cabeça da serpente, e a serpente vai ferir o calcanhar. É o que está escrito lá. O que é isso? A semente da mulher era Cristo. Ali ele estava anunciando a vida de Cristo, já em Gênesis. Que a semente da mulher queria nascer de uma mulher, ele ia se machucar na cruz, que é o que a serpente fez. E ele iria esmagar a cabeça. Tanto é que fala que depois que ele ressuscitou, ele ganhou toda a autoridade nos céus e na terra. Então ali começa a batalha espiritual. E aí que começa esse grande dilema, é emocional ou espiritual? Por que tudo provém do espiritual? Porque tudo nasceu ali. E ali toda a distorção de modelo mental, travas emocionais, paradigmas, crenças limitantes, como queira chamar, tudo veio desse problema espiritual. Porque antes disso não tinha um modelo errado, não tinha um DNA adulterado aqui. Começou a adulterar lá no Éden. E aí, como Satanás ele é muito inteligente, ele é muito esperto, ele conhece muito mais da Bíblia, de Deus, do que a gente, ele sabe como atuar. Então ele atua de duas formas. A primeira forma é com possessão espiritual. Eu não vou nem falar disso agora. Mas as pessoas que estão salvas, que ele não pode tocar, como é que ele age? Na parte emocional. Sugerindo coisas na mente. Formando um modelo. E aí ele vem agindo através de pais e avós e bisavós dos antepassados, distorcendo modelos mentais para que você não saiba quem você é e você não cumpra o seu propósito. Está feito. Nem precisa ter possessão. E essa batalha ninguém quer lutar. Ou seja, ter o trabalho de renovar propriamente. E aí as pessoas falam assim, mas é que você não vive o que eu estou vivendo. Existe alguém que não enfrente problemas diariamente? Existe alguém que não tenha uma batalha para vencer? Não existe isso. Aliás, se não tiver batalha, não tem vitória, né? Então as pessoas querem vitória, mas não querem a batalha. E aí as pessoas não sabem nem escolher as batalhas que tem que lutar. Porque a vitória que você quer está atrás da batalha certa que você vai escolher. Existem batalhas que... A gente não deve nem perder tempo com ela. Entendi. Que são distrações. Pura distração. A verdadeira batalha, porque quando eu falo de batalha espiritual, batalha emocional, a verdadeira batalha é aqui na parte emocional. Porque a espiritual já está ganha, Jesus já ganhou ela. Já ganhou. Sabe, então, alguém está possesso. Assim, vai embora em nome de Jesus, acabou. Acabou, não tem... Não precisa entrevistar o demônio, né? Não. Quem é você? De onde Agora, você veio? a grande batalha que ninguém está disposto a lutar é a batalha emocional aqui. Porque daí é a sua responsabilidade. Olha só, Deus livrou o povo do deserto, do Egito, livrou o povo do Egito e levou até na frente da Terra Prometida. Aí fez todos os milagres, Deus fez tudo. Só que a Terra Prometida eles teriam que conquistar, que é o viver o reino. Eles não conseguiram. Só 2, Josué e Caleb, o resto morreu todo mundo. Porque, por exemplo, né? Porque não quiseram mudar a mente de escravo. O que eu vejo, por exemplo, vem a pessoa e fala assim, e vejo muito elas falando para você, eu tô com um problema muito grande e eu preciso resolver. Aí você vem, né, e fala, olha, é você quem vai resolver isso, né? É você quem tem que tomar atitude. Mas daí quando a pessoa vê o gigante que ela precisa derrubar, ela recua. Sim. Ela prefere ficar na derrota, lamentando que alguém socorra ela. Exatamente. Do que ela fala, não, tá bom, então vamos destruir esse gigante. E assim, o que eu vejo, por exemplo, na mesma família, foram criados da mesma forma, tiveram a mesma coisa, mas tem aquele que quer e vai e faz e acontece, e tem aquele outro que não, ele vai para baixo, Por que isso? Novamente é um modelo mental. Aquela pessoa... Mesmo sendo criado no mesmo lugar. Sim, sabe por quê? Não importa o que aconteceu, importa como a gente absorveu aquilo que aconteceu. Então, o mesmo fato pode ter causado uma trava emocional na pessoa e na outra não. E aquela pessoa não está disposta a mudar propriamente. E tem pessoas que estão dispostas. Então, é simples assim. É como o quanto você está disposto de mudar a sua mente. Você pode ver, você sabe quantos directs eu recebo de pessoas pedindo ajuda financeira. Pedindo dinheiro mesmo. Dinheiro. Assim, né?
Para Não é? fazer um Pix, né? Então, o que acontece? O que vai acontecer se eu fizer um Pix para essa pessoa? Daqui a pouco, Ela vai ela precisa precisar de outro novo. Pix. O que eu proponho é uma mudança de dentro para fora, para ela não precisa nunca mais pedir Pix para ninguém. Só que elas não querem. É porque se acostumou com o assistencialismo, né? Que é de tipo. Eu não estou falando que é errado, mas, por exemplo, receber a cesta básica, receber o vale isso, vale aquilo, vale não sei das quantas. Você quer ver, Angélica? Vamos voltar para a história de José. José, se fosse hoje, ele ia ser assim, massacrado. José do Egito. José né? do Egito. Por quê? Ele foi lá, quem não conhece a história de José, ele foi lá, foi governador do Egito, porque ia ter 7 anos de muita fartura, 7 anos de muita fome, né, de seca total. Então ele foi escolhido para ser o administrador de todo o alimento que teria no mundo. E ele acumulou todo esse alimento, e todo mundo que queria alimento tinha que comprar lá com José. Aí o primeiro pessoal comprou com dinheiro. Aí acabou o dinheiro. Aí falou assim, agora eu vou lá pedir para José, José vai doar alimento para a gente. Falou assim, José, acabou o nosso dinheiro, dá para você doar um pouco? Ele falou, não, você não tem animais? Me dá os seus animais que eu te dou alimento. Aí recebeu os animais e deu alimento. Aí acabou novamente o alimento. Aí falou assim, agora José vai ter uma atitude cristã. Eu vou lá, ele vai me doar. Aí foi lá de novo. Ô José, não tem mais dinheiro, não tem animal. Não tem mais nada. Me dou alimento. Ele falou, não, me dá suas terras. Aí o pessoal deu as terras para José. Aí acabou de novo o alimento. Aí falou assim, José, agora te dei todo o meu dinheiro, te dei meus animais, te dei todas as terras, não tenho mais nada. O que José falou? Teve uma atitude cristã? Não, tem você. Vem ser meu escravo. Mas José não é um homem de Deus? José do Egito não é um homem de Deus? Não é um homem? Sim. Só que acontece, José teve a chance de criar o primeiro Bolsa Família da história da Terra. Uhum. Porque o que todo mundo faria era, vamos criar as cestas básicas e vamos doar para esse povo. Ele queria ensinar o povo de dentro para fora como deveria ser. Depois que todo mundo foi escravo, o que José fez? José começou a ensinar esse pessoal, como escravo, como deveria plantar, de que forma deveria ser o plantio, como fazer de forma correta. E olha só o que ele fez. Vocês são escravos. De tudo que vocês plantarem, 80% vai ficar com vocês. Ninguém dá 80% para um escravo. Uhum. E 20% você paga de imposto para mim. Então ele mudou o modelo mental daquelas pessoas, ensinou a cada um como plantar e como gerar riqueza. O primeiro gestor do mundo. Só que ele teve que chegar a esse ponto. E se todo mundo que olhasse para isso hoje, para José, teria ele como crápula, como como é que chama? Que falam do Bolsonaro Fascista, genocida. Fascista, genocida e por aí vai. Nossa, realmente, né? Hoje as pessoas elas querem tudo dado, né? Elas não querem trabalhar por aquilo. E quando você fala que vai ter que se esforçar, vai ter que sair do comodismo, elas voltam atrás e falam, não, melhor não. Então, porque né? se José desse alimento para aquelas pessoas, daqui a pouco ele voltou lá querendo mais alimento. Ele já tinha um plano na cabeça como é que ia ser até o final. E o que você acha daquela fala da pessoa que fala assim, eu só quero pagar minhas continhas e ficar tranquilo? As pessoas falam assim, nossa, eu sou simples, eu quero pagar minhas contas e ficar tranquilo. Não é simples, é a pessoa mais egoísta que existe no mundo. Porque se você quiser só para você, como é que você vai ajudar alguém? Você só Isso tá não é simplicidade, isso é egoísmo. É que colocaram com uma capa de simplicidade. Preguiça. E colocaram isso de distorção mental desde lá de trás, para que essas pessoas não cumpram o propósito delas. Existe algum vitimista que teve sucesso na vida? Eu não conheço. Tem vitimista que pode herdar a herança, mas em pouco tempo ele acaba com tudo. Porque fica lá se lamentando. Ele não sabe gerar, né? ele não sabe gerar. Qual é hoje a principal, não sei se seria trava, que atrapalha a pessoa de despertar para o sucesso? Falta de merecimento. As pessoas acham que Quais são os sentimentos da falta de merecimento? isso não é para mim. Não, isso não consigo. Não, até tem pessoas, olha, eu estou vendo pessoas tendo sucesso, mas isso não é para mim. Então deixa eu ficar aqui na minha vidinha mesmo Tudo assim. que eu faço dá errado. E volta para a simplicidade. Afinal de contas, volta àquela primeira fala, eu não preciso de muita coisa para viver. Uhum. E eu não mereço. Porque o oposto de prosperidade é falta de merecimento.
não é escassez. Abundância é o oposto à escassez. De prosperidade é falta de merecimento. Uma semente, ela prospera. O que é prosperar? É cumprir o propósito pela qual foi planejada. Uma semente, ela foi planejada para virar uma grande árvore frutífera. Ela não tem problema de não merecimento. Jogando ela na terra nas condições certas, ela vai germinar, vai virar uma árvore gigante. Ela não tem problema de falta de merecimento. Agora, uma pessoa que tem problema de não merecimento, ela não acha que ela é capaz de se transformar numa árvore gigante. Então, ela nem começa a germinar. Você não vai atrás daquilo que você acha que você não merece. Uau. E a pessoa tem Por isso que eu falo que a pessoa tem que ampliar a visão. Ela tem que visitar novos lugares. Tem que conhecer coisas novas. Porque quando a pessoa nem conhece o que é possível para querer aquilo. É engraçado porque quando a gente foi em Dubai com você, e eu não imaginava, eu não conseguia antes mensurar o que queria mudar na minha vida. Tipo, tá, tudo bem, a gente vai conhecer um lugar maravilhoso, incrível. Vai ser legal, né? Isso! Mas eu falei, mas o que vai mudar na minha mente? Eu não conseguia mensurar isso. E quando a gente chegou lá, foi uma experiência incrível, mas eu ainda não estava entendendo direito o que estava acontecendo. Mas quando você começa a ver o que é capaz de acontecer, tipo, o sheik ter mandado fazer uma tempestade em Dubai, eu falei, oi? Tipo, um cara que é islâmico entendeu muito mais a Bíblia do que nós que temos acesso a ela e cremos naquele Deus, né? E eu falei assim, o que mais é possível? E assim, Angélica, sabe o que acontece? O nosso sucesso é do tamanho dos nossos sonhos. Uhum. Porém, o seu sonho está limitado àquilo que você já viu. Por isso que eu quis levar a pessoa lá para ampliar a visão. Por que você acha que Deus pegou 12 espias e mandou eles ir visitar a Terra Prometida? Tinha 400 mil pessoas. Falei assim, ó, levanta 12 príncipes, um de cada tribo, não qualquer pessoa. Tá. Vai lá ver a Terra, ver se a Terra é boa, ver como é que é a Terra. E eles foram. E mesmo assim, sendo 12 príncipes, só 2 acreditaram que era possível. Mas o que ele queria com aquilo? Ampliar a visão das pessoas, só isso, mais nada. Só que eles já começaram a colocar, como eles não sabiam como ia chegar lá, como seria possível conquistar aquela terra, eles já falaram, não dá. E Deus não queria o como, queria só que você só tenha isso como sonho, amplie a sua visão e ponha isso como sonho. Era só isso que ele queria. Por isso que eu faço um MOM pela manhã, e o MOM é muito importante, porque não importa o como, coloque isso como sonho, como visão. E aí continue caminhando na direção. Você acha que Josué e Caleb iam adivinhar que eles iam dar 7 rolês em volta da muralha de Jericó, tocar a trombeta e aquele negócio ia rachar e cair? Uhum. Não, é bizarro se for olhar. Não dá para adivinhar. E aqueles caras que morreram lá atrás também não... Eu falei assim, caramba, se eu soubesse que fosse assim, até que eu tinha que acreditar também, né? Não, tipo assim, as pessoas falam, ai, imagina que através da nossa mente a gente pode alcançar coisas. Eu falei, gente, não, isso não... Onde tem isso na Bíblia? Meu, Naamã com a lepra, tipo, o cara mergulhou 7 vezes, tipo, que sentido fazia aquilo? Exatamente, em todo lugar, tá na Bíblia inteira, sabe? Se você ver a história de José, ele tinha sonhos do que ia acontecer. Não, crente não pode interpretar sonhos, isso é coisa esotérica. Você está entendendo? O tempo inteiro tem isso na Bíblia. E aí, por exemplo, agora tem a viagem de Israel. Aí as pessoas, eu vejo assim, e eu já fiz muito isso, de olhar o dinheiro que você vai colocar ali, mas elas não olham o retorno do que vai acontecer depois ali. Tipo assim, Dubai, o retorno daquilo, para mim, é imensurável. Ainda está acontecendo, inclusive, né? Muito. Porque antes de você ir para lá, você teve um ano totalmente diferente do que o ano começou agora. Completamente. Eu falo que 2021, a virada de 2020 para 2021, eu me sentia dentro do inferno mesmo, assim, e eu não via saída. Parecia que a minha vida ia se resumir aquilo. 2021 para 2022 foi assim, planejando passar o Réveillon em Dubai. Então, porque você ampliou a sua visão. Sim. E seus sonhos são limitados àquilo que você já viu. E seu sucesso é do tamanho do seu sonho. Agora, só se vive sonho com dom, não com trava emocional. É o que eu falo,
o mundo do inseto é do tamanho da folha que ele vive. E tem muita gente vivendo assim. Se tem uma coisa que eu não quero ser, nunca é formiga. Não quero. Não quero porque eu fico pensando, poxa, se eu creio que Deus é meu pai e eu, sendo imperfeita, quero dar o melhor para os meus filhos, por que ele não quer dar o melhor para mim? Mas é lógico. Eu acho que até ofende. Deus não se Isso ofende. tá escrito, mas é uma inclusive, né? tentativa de ofensa a Deus dizer que ele não vai te dar. Mas está escrito, fala assim, ó, você que é mal, se seu filho te pedir pão, você vai dar uma pedra para ele? Quanto mais Deus. E a Bíblia fala, coloque diante dele todas as suas petições. Você tem que se derramar diante dele. Ele quer esse relacionamento, as pessoas não entendem isso. Ah, mas Deus já sabe que eu preciso. É lógico que sabe. É a mesma coisa se seu filho não conversar com você, porque o seu filho já sabe o que você quer. Não, você quer conversar com seu filho. Sim. Você quer se relacionar com ele. Ele quer que a gente tenha capacidade de ter aquilo. Então, Deus quer relacionamento, entendeu? Deus ama relacionamento. E aí, nesse trajeto rumo, né, ao sucesso, que não é só financeiro, a batalha espiritual, ela pode se tornar uma distração? Tipo, a pessoa ficar presa naquilo? Não, vira uma coisa, Angélica, que é assim, ó, as pessoas dão uma ênfase para isso tão grande que, sabe, o negócio do repleplé, sabe, é incrível isso. Mas é o que eu falo. Se lá atrás, né, lá em Gênesis, ele se apresentou como serpente, depois em Apocalipse como dragão, deram muita papinha para ele virar dragão. Sim. E quem que dá essa papinha? São as pessoas que delegam poder para ele. Ele não tem esse poder. Se você parar como é que você mata o inimigo? Para de alimentar ele. É simples assim. Uhum. E as pessoas dão uma ênfase tão grande, é simplesmente parar de alimentar ele. Como é que ele é alimentado? Através do pecado. Uhum. Para de alimentar ele. E o que é pecado? Pecado é errar o alvo. Não é essa parte religiosa que fala por aí também. A etimologia da palavra pecado é errar o alvo. Para de errar o alvo que você para de alimentar ele. Por isso que ele não quer que você cumpra o propósito, porque ele sabe que o seu alvo é o seu propósito. Então, se ele distorcer um pouquinho você, está distorcido, você já vai errar o alvo e para ele está tudo certo. E é uma grande distração, as pessoas ficam distraídas com essa batalha espiritual, com essa coisa. E é simplesmente alinhe com o seu propósito, a sua missão, e todos os dias caminhe nessa direção, você parou de alimentar ele, acabou a batalha espiritual. Essa batalha espiritual, sabe, da possessão, acabou. Do sobrenatural. O sobrenatural né? acabou. Aí sobrou qual batalha? A batalha emocional, que também tem origem espiritual, mas que dá mais trabalho, porque a pessoa tem que renovar propriamente. E é diário, né? Diário, todos A os gente dias. nunca vai estar 100% pronto. Não pelo seguinte, a gente só vai estar pronto realmente quando tiver com o corpo totalmente glorificado. Até lá nós estamos em busca de. Mas é possível viver reino mesmo nessa situação. Sabe outra coisa que as pessoas não entendem? Que elas já são eternas. Como assim? Sim. Está lá em Efésios, que fala assim, lá em Efésios fala o seguinte, ele vos vivificou, já vivificou, e te ressuscitou, e te assentou em lugares celestiais. Você já é celestial, só estou tendo uma experiência aqui. Nossa. Não é que ele vai te assentar, não é que ele vai te ressuscitar. Meu lugar já está lá. Se você nasceu de novo, que é o que a Bíblia propõe para todo mundo, que nasça de novo, nasça do Espírito, você já foi vivificado e já está sentado nos lugares celestiais. O seu corpo vai perecer, ele vai perecer, mas a sua alma e o seu espírito já são eternos. Na hora certa, você só vai lá na concessionária e vai trocar o seu corpo seminovo por um novinho. Que legal. Você está entendendo? Por um corpo vivificado. Um corpo vivificado, que não perece mais. Você vai entregar o seminovo aqui. Não sou velho, eu sou seminovo, entendeu? Gostei. Você vai trocar mas você já é eterno. E as pessoas vivem como se ainda tivessem que alcançar. Nós só somos piloto desse corpo aqui. Mas o piloto já é eterno. Se é que nasceu de novo. E aí, minhas perguntas aleatórias. Vamos lá. Mas, por que aí eu chego em Eclesiastes e Salomão
dá aquela Escorregada. aquela brisa, assim, do tipo assim, meu Deus do céu, não corra atrás do sucesso, quer correr atrás do vento. Por que Salomão chega num ponto desse? Exatamente por isso. O que acontece? Você não pode correr atrás do sucesso, tem que correr atrás do seu propósito. Ah, tá. E aí o sucesso é O só foco é consequência. errado. Nem correr atrás, é cumprir, porque correr atrás você vai ficar sempre correndo. Comece agora a cumprir seu propósito. Porque não é, eu vou cumprir meu propósito. O propósito você cumpre todos os dias. Todo dia você cumpre seu propósito. Você tem que acordar para cumprir propósito. Aí o sucesso é só consequência, não corre atrás do sucesso. Porque o seu caminho é para cima. Correr atrás do sucesso é correr para os lados. Você corre atrás do sucesso no casamento, aí você corre atrás do sucesso no trabalho, aí você fica caminhando assim, ó, tipo equilibrar prato. Desgastante demais isso. É como se tivesse um cano quebrado, furado, jorrando água e você tentando sempre secar, mas você não conserta aquilo. Exatamente. Exatamente isso. Entendi. Muita gente fala assim, não, você tem que ser que nem pessoa que equilibra prato. Não, para com isso. Ninguém nasceu para ser equilibrista de prato, não. Porque você fica feito doido, sabe? E as pessoas vivem assim. Quando eles entenderem que o caminho é para cima, que você já é celestial, o caminho é para cima, aí fala assim, ó, quem escutar a voz de Deus, as bênçãos o perseguirão. As bênçãos vão te perseguir, não você precisa perseguir a bênção. É essa a diferença. Entendi. Meu Deus, a minha cabeça vai explodir. É muita coisa para pensar, porque realmente é como se a gente estivesse realmente desperdiçando o nosso tempo. Mas né? exatamente, correndo atrás das coisas. Você não foi feito para correr atrás de nada, foi feito para correr na frente. E o tempo, diferente do dinheiro, não é recuperável, né? Não. Eu consigo fazer diferente a partir de agora. O tempo é muito valioso. Só que qual que é o tempo que é valioso? O aqui e agora. É o único tempo que existe. Porque as pessoas correm atrás do futuro como se o tempo fosse valioso. Não, Você só vai perder tempo. O tempo valioso é o tempo aqui e agora, é o único tempo que existe. Porque inclusive é só no aqui e no agora que você conversa com Deus. Você não conversa com Deus ontem, nem vai conversar com Deus amanhã. Sempre hoje. E Sempre agora, só né? aqui você amplia sua consciência. Só no aqui e no agora que você consegue cumprir propósito. E as pessoas ficam colocando isso em condições no futuro. Não, quando tiver um casamento assim, quando tiver uma empresa tal. Não, é agora. E aí no caminho os pontos são ligados. Essa é a essência dessa frase que eu falo tanto. E aí, essa falta de entender o sucesso, você acredita que isso também possa gerar a escassez nas pessoas ou não tem relação? Na verdade, o que vai acontecer com isso? Não é que vai gerar escassez. Como elas já são escassas, elas pensam dessa forma. Ah, tá. E aí elas não vão conseguir ter resultado. E aí elas passam de escassas para escassas e desanimadas. Entendi. Porque tentam e não conseguem e desiste. E acha que não é para não merecimento. Não Exatamente, mereço. exatamente. Ah, eu vou morrer pobre porque eu não mereço ser rica. Exatamente. E muita gente pensa assim, né? Muita gente pensa assim. Isso não é para mim. 98% das pessoas. Isso não é para mim. E aí tentam, não conseguem, desanimam. E desanimado quer dizer sem alma, entusiasmado quer dizer cheio de Deus. E por que esse desanimado é sem alma? Lembra que eu falei que a sua alma foi vivificada? Mas como é que sua alma é vivificada? Através do Espírito. Se você não está sendo governada pelo Espírito, ou seja, cumprindo os seus dons e o seu propósito, a sua alma já está morta. Você não é eterno. Não tem uma alma vivificada. E logo está desanimado, sem alma. E como ajudar essas pessoas que estão desanimadas e que acham que não é para ela? Aumentando o nível de consciência espiritual. Seu espírito é sua consciência, sua mente é sua alma. Quando você aumentar o nível de consciência espiritual, começa a vivificar a alma. Só que ela vai encontrar uma barreira, que é a trava emocional. E aí o que a gente precisa fazer? Desmanchar essas travas emocionais. Reprogramar a mente para o espírito continuar nessa caminhada. E ela tem que desejar isso, né? Ela tem que querer mudar. Porque essa barreira para o espírito aumentar o nível de consciência é a trava emocional. Então tem que desmanchar essas travas.
Eu fico assim, depois que a gente começou a trabalhar com você e ter acesso a essas histórias, a essas situações, assim, você vê o quanto as pessoas elas estão presas por um alfinetinhozinho, bem Simples. pequenininho, assim, Simples. que se ela tirasse, claro que não é um passe de mágicas, mas se ela tirasse, ela já conseguiria caminhar. Então, porque dela que ela começa a caminhar e vai para um próximo nível, é possível. E ela vai passando de fase. Entendeu? Agora, se ela está estagnada, ela está desanimada. Ela acha que não tem como. E isso 100% foi causado por travas emocionais, por coisas na infância ou Sempre. 100%? Sempre. Porque o seu DNA não é íntegro. O seu DNA está adulterado. Quando você nasce de novo, você resgata o seu DNA verdadeiro. Por isso que chama DNA Day. Uhum. O único homem que pisou aqui na Terra que tem um DNA íntegro foi Jesus. Uhum. Porque o cromossomo Y passa pela fase, pelo masculino. O homem que passa o cromossomo Y. Todo mundo é descendente de Adão, logo tem um DNA adulterado pelo pecado. Uhum. O único que não tinha DNA adulterado foi Cristo, que não nasceu de homem, nasceu de uma mulher, mas através do Espírito Santo. Sim. Então ele nasceu com o DNA íntegro e ele veio resgatar o seu DNA. Foi para isso que ele veio aqui. Para quê? Para que você pudesse sair de posição de adulterado para íntegro. E por isso que na ceia você come o pão que é o corpo de Cristo, para que seu corpo também seja refeito e sair do DNA adulterado. Por isso que tem o sangue é a vida. Então o seu corpo é refeito, o seu DNA é ajustado e você recebe a vida por causa disso. E aí seu DNA não é mais adulterado. E seu DNA não sendo mais adulterado, você tem condições de começar a renovação da sua mente. Você vem para o DNA e reconstruir o seu DNA original. Exatamente, é essa a ideia. Você reconstrói o seu DNA e aí você começa... possibilita a reprogramação da mente. Você arrumou o hardware, digamos assim. Sim. E arrumando o hardware, você vai lá e tira os vírus. Entendi. Que é diário, que Exatamente. É sempre, né? Porque é engraçado, a cada DNA que a gente faz é uma treta diferente que a gente acha. É assim mesmo. Você fala, nossa, mas eu achei que eu tava melhorzinho. É assim mesmo. Sempre tem alguma coisinha. Tem né? gente que é staff que está no 11º DNA. Né? Uau. E cada vez que eu falo, Pedro, cada vez que eu venho, eu aprendo alguma coisa diferente. Mas, tipo, tem... Posso dar um spoiler? Lógico. Tem aquela parte da constelação ali, que tem a família, né? Sim. É incrível como aquilo mexe comigo. Como a cada vez é uma situação diferente. Mexe com todo mundo, porque, na verdade, os grandes problemas nasceram ali. Entendeu? Nasceram ali. Por isso que a gente trata primeiro as travas individuais, depois as travas sistêmicas, familiares. Uhum. Porque a gente já libera um pouco de coisa aqui, mas tudo que a gente libera no começo da individual é preparação para você vir inteiro para cá. Uhum. Por isso que o primeiro eu trato a individual para depois vir para a sistêmica, entendeu? Entendi. A pessoa se abre um pouco para vir aqui arrumar a sistêmica. Daí você pensa, né? Tipo, tem tanta coisa na batalha emocional para você vencer e daí você fica preso com uma coisa que nem é sua. Que já está vencida. Que é a espiritual. E mais um programa sobre decifrando o sucesso. E hoje a gente foi a fundo em questões espirituais e emocionais. Batalha espiritual, batalha emocional. E eu tenho certeza que se você assistir, você vai ter que ver várias vezes o que a gente falou aqui, porque tem muitas chaves nas entrelinhas, muita coisa que foi falada aqui que de repente você não vai captar de primeira. Então assista algumas vezes e divulgue isso. Compartilhe com mais pessoas, para que mais pessoas possam ser despertas e possam ter o verdadeiro sucesso. Beleza?